Graça e paz, meus amados irmãos, aqui irmão Marlone, mais um vídeo, uma reflexão para vocês. E dessa vez eu quero fazer uma série de 10 vídeos, né? Vou fazer uma série aqui de 10 causas ou 10 motivos que fazem com que as nossas orações elas possam ser não respondidas. Sim, existem vários motivos na Bíblia que nos mostram que se nós agirmos dessa forma, é provável que as nossas orações não sejam respondidas, né? Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina como orar. E diz que as nossas orações, nosso tempo com Deus, deve ser algo muito íntimo, algo muito próximo entre eu e Deus. E que não há necessidade de eu ficar me expondo às minhas orações, às minhas petições, às minhas súplicas, os meus anseios, as minhas dificuldades, as minhas tristezas e alegrias para todas as pessoas. Apenas Deus precisa saber, né? Com certeza, eu falei aqui nos primeiros vídeos que é bom quando se tem amizade que você possa compartilhar. Mas mesmo assim, com bons amigos, mesmo assim, se você for casado com um bom companheiro ou bom companheiro, existem coisas que você deve falar apenas para Deus. Conversar com Deus, ter o seu momento com Ele, né? E antes da introdução nesse vídeo, eu quero dizer duas coisas. Existe uma diferença muito grande em você ter um tempo para Deus e ter um tempo com Deus. Essas duas coisas são diferentes, embora sejam parecidas, embora sejam sinônimas, mas são diferentes. Como assim, irmão Marlone? Bom, um tempo com Deus é quando você tira o seu devocional pessoal, quando você segue o mandamento, a orientação dada por Cristo lá em Mateus, em ir para o seu quarto e com teu pai em secreto, você vai conversar com ele e ele vai te ouvir. Esse é o seu tempo com Deus. Quando você tem o seu tempo com Deus, você alimenta a sua alma e seu espírito. E agora você vai estar apto a ter o tempo para Deus. E o que seria o tempo para Deus? É o trabalho do Senhor, propriamente dito. Ir à igreja, pregar, cantar, fazer discípulos, convidar pessoas a conhecerem a Bíblia, pregar a Bíblia para as pessoas. Esse é o seu tempo para Deus. Mas para se ter um tempo para Deus, você precisa antes ter um tempo com Deus. Então, não queira se tornar um grande pregador, um grande cantor, um ministro, um discipulador, sem antes conhecer o que você está discipulando. As pessoas às vezes querem fazer discípulos, mas não tem nem a capacidade de serem mestres antes, porque não conhecem o mestre dos mestres. Então tenha um tempo com Deus, para que só então você possa exercer o seu tempo para Deus, certo? E nessa série de vídeos, hoje eu vou começar com um tema muito abrangente na Bíblia. A Bíblia fala diversos textos sobre esse. Eu vou trazer apenas um, né? Eu vou trazer um texto da vida e história de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Mas eu vou fazer essa série de vídeos, serão 10 vídeos de 10 causas, 10 problemas ou 10 motivos, ou ainda 10 coisas que nós praticamos que nos impedem de que nossas orações sejam respondidas por Deus. E hoje eu quero trazer sobre a desobediência. Isso mesmo. Muitas vezes nós somos muito desobedientes quanto aos mandamentos de Deus, quanto ao que Deus quer que nós sejamos e façamos. A desobediência é um mal que assola não só o ímpio, mas também aquele que crê no Senhor. Porque pior é você conhecer e errar do que você não conhecer e errar. O ímpio não conhece, por isso ele erra. Mas nós que conhecemos, pecamos muito mais, porque conhecemos. Então, desobediência é uma das coisas que podem impedir que as nossas orações sejam respondidas por Deus. E o exemplo que eu quero dar hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 28, e o verso 6 e o 7. Diz assim: Consultou Saul ao Senhor, porém
O Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me um necromante, para que vá além e a ele consulte. Disseram-lhe aos servos: em Endor há uma mulher que é necromante. Nesse tempo da vida de Saul, Samuel, que era profeta, juiz e sacerdote, já não estava mais entre eles. Samuel já havia morrido. E toda vez que Saul ia para uma guerra, ele pedia a Samuel que Samuel consultasse a Deus, para que se Deus aprovasse que ele fosse à guerra e que daria a vitória, ele ia. Porém, se você ler toda a história de Saul, você vai perceber que Saul começou a fazer coisas que ele não devia fazer. E Deus o repreendeu pela sua desobediência. Só que Saul não deu crédito a isso. O próprio Samuel, por vezes, o repreendeu. Por vezes repreendeu e ele não deu crédito a isso. Tanto é que o próprio Deus disse a Samuel: por que é que você ainda tem pena de Saul? Eu já o rejeitei. Então nós podemos perceber, irmãos, que a desobediência, ela pode ser um fator determinante para as nossas orações não serem respondidas. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser obedientes aos nossos pais para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra. A Bíblia diz que nós devemos levar uma vida de obediência aos mandamentos de Deus para que nós não morramos espiritualmente. Porque o pecado nada mais é do que a desobediência dos mandamentos de Deus. A transgressão às leis é uma desobediência. E o salário do pecado ou da desobediência é a morte. Morte espiritual e muitas vezes física também. Então, que essa meditação possa chegar a você como um despertar para você entender que desobediência pode ser um dos fatores para suas orações não estarem sendo respondidas. Desobediência ao pai e mãe, desobediência ao seu pastor, ao seu líder, desobediência aos seus superiores, né? É importante obedecer e principalmente desobedecer a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos nos tornar cada vez mais obedientes à palavra de Deus. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e ajude, divulgue para que mais pessoas também conheçam a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.